Paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos. Vamos nesta quarta-feira estar falando, dando continuidade ao último vídeo da lição 2 da série Doutrinas, que o tema é A Bíblia é Suficiente. Amém? Então nós vamos estar falando sobre este assunto, provando que ele é verídico, que a Bíblia ela é suficiente para a nossa vida, nós não precisamos de outro livro e nem sequer outro tipo de ajuda, amém? Mas antes de começarmos a falar, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha e vamos juntos ser instrumentos, vasos de trabalho do Senhor, levando a palavra ao mais longe possível, amém? Não se esquece, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações, amém? Seguindo, vamos lá ao tema, ao subtítulo dessa nossa lição, que o conteúdo da escritura ela é suficiente para cumprir todos os seus propósitos. 2, devemos rejeitar novas revelações. 3, distorcer a palavra acarreta juízo, que isso está em Apocalipse 22, verso 18 e 19, que nós vamos estar falando isso também, discutindo esse assunto mais um pouquinho mais profundo, tá? Mas vamos voltar lá para o primeiro subtópico. O conteúdo das escrituras é suficiente para cumprir todos os seus propósitos. Vamos explicar isso aqui rapidinho para que os irmãos entendam e a gente já passa para o texto bíblico, amém? Deus revelou em sua palavra tudo aquilo que era necessário ao homem para a sua salvação. Pela leitura da Bíblia, compreendemos o plano de Deus para o ser humano. Deuteronômios 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Repetindo, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém? O que Deus está falando nesse texto? É bem simples. Que o que você não sabe não é do seu interesse. O que está escondido no profundo, no oculto, pertence apenas a Deus. Nós não temos que ficar querendo desvendar os mistérios do Senhor Jesus, nem muito menos as coisas que não nos cabem. O que nos cabe é cumprir a palavra de Deus em nossas vidas, que está dentro da Bíblia. Muitas pessoas estão preocupadas em tentar desvendar os mistérios da Bíblia, ou os mistérios da vida de Jesus, ou os mistérios da criação do mundo, mas no fim das contas se esquece que o principal propósito, a principal finalidade que nós fomos criados é literalmente de fazer cumprir a palavra do Senhor em nossa vida. E ela toda está dentro da Bíblia, não precisa de outro lugar. Tá, tudo que você precisa tá aqui. Para cada minuto, para cada segundo, para cada momento, para cada situação, para cada problema da sua vida, você pode procurar que tem resposta. Porque o que você está passando hoje, você pode ter certeza que alguém no passado também já passou. E que Deus deu livramento, Deus deu resposta lá atrás. E que a resposta de lá atrás serve para nós hoje. E vai servir para alguém amanhã. Porque a palavra dele é única, foi ontem, é hoje, será amanhã e sempre. Ela não muda, não mudou e vai servir para todo mundo da mesma forma. Amém? João 3,16, vamos lá? João, capítulo 3, verso 16. Que diz assim: porque Deus amou o mundo, eu amo esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá. Por que a Bíblia é suficiente? Porque está tudo aqui. Deus nos ama, Jesus nos amou, Deus sempre quis nos salvar, Jesus também sempre quis nos salvar. Tudo que nós precisamos está aqui no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, um com Deus, o outro com Jesus. É como eu falei num outro vídeo, os dois são um e um são os dois, porque aí já junta o terceiro, a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, que são três em um, um em três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E tudo isso com um foco, um foco só, o foco do Senhor, o foco de Deus, o foco de Jesus, o foco do Espírito Santo é te colocar no caminho da salvação, é te manter no caminho santo, é nos fazer andar em santidade, é nos conduzir numa estrada aplainada, é nos conduzir de forma de conduta, de ética moral, para que nós realmente tenhamos uma vida regrada, listada, apontada em Jesus Cristo, que o nosso foco é Jesus, para que o nosso inimigo não possa nos apontar, mas a gente está apontado em Jesus. Mas o nosso inimigo jamais vai poder levantar o dedo dele contra nós, se nós estivermos andando desta forma. Então o foco de Deus sempre foi esse. O foco do Senhor sempre foi isso. Mas o ser humano não tem muitas vezes a vontade de fazer as coisas como Deus quer, porque a vontade do Senhor, apesar dela ser boa, perfeita e agradável, ela vai de contra tudo aquilo que nós queremos. Amém? O que eu quero não é aquilo muitas vezes que Deus quer. E o fato de não ser igual ao que Deus quer faz com que a nossa vontade muitas vezes sobreponha à vontade do Pai, o que é errado. A nossa vontade, ela tem que sumir para que a do Pai venha sobressair em nossa vida. Amém? É para isso que a Bíblia existe, é para isso que ela está aqui, para que nós aprendamos a seguir nossa vida desta forma. Amém? Então, nós vamos estar passando agora, antes disso, continuar para o próximo ponto, nós vamos estar falando sobre um outro assunto muito importante. Mas antes disso, não se esquece, se inscreve lá no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Não esquece, vamos ser vasos para levar a palavra do Senhor. Amém? Seja um instrumento na mão do Senhor e compartilhe esse vídeo, porque tem sempre alguém que precisa escutar ou alguém que precisa aprender. Sanar as dúvidas é sempre bom. O apóstolo Pedro sempre disse: crescer na graça, mas também no conhecimento. Eu sempre falo aqui, crescer na graça, jejum e muita oração, buscando o Senhor a sua face de todas as formas. Conhecimento, Bíblia, ponto passivo, estudo, ponto. É isso que nós temos que fazer. Crescer com os dois em igualdade. Amém? Então, continuando. Segundo ponto que nós vamos falar hoje. Devemos rejeitar novas revelações. Esse é um tema polêmico, é um tema que dá trabalho, porque existem tantas seitas perdidas no mundo hoje que estão falando absurdos. Vamos lá, vamos falar o que diz aqui, né? Então, seguindo. Os ensinos de todos aqueles que afirmam ter recebido novas revelações e interpretações das Escrituras devem ser rejeitadas. Isso está em Gálatas 1:8. Vamos lá, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho,
além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeis, é anátema. Então, vamos lá. Entendeu? O que está querendo dizer aqui? Não adianta. Não importa se for anjo, não importa se for homem, não importa qualquer um que seja que venha falar para você que recebeu algo que não está aqui dentro. Quando nós dissemos revelações, nós estamos falando de livros escritos falando que são da Bíblia, tá? Que nem Apocalipse foi uma revelação. Tá? Apocalipse, vamos deixar isso bem claro, foi uma revelação, tá, ao apóstolo João. Tá? O livro de Apocalipse, Deus mostrou todinho para o apóstolo João e ele colocou tudo no lápis, colocou tudo escrito. Amém? Então, isso foi uma revelação de Deus. Qualquer um que aparecer com outro tipo de revelação, como já teve vários, Mãe de Ná, Nostradamus, então vários tiveram. Todas elas são coisas que não são do Senhor, não provém de Deus. É intervenção do inimigo. Então, foge, tá? Corre. Não se deixe levar como as massas das multidões e muitas vezes, no caso, ainda assim evangélicos correndo nessas direções, esquecendo que a única revelação que Deus deixou na terra está aqui, na Bíblia, meus amados irmãos. Na Bíblia, tá bom? Ela está aqui, ó, tá bom? É aqui dentro que tá. Não tem outro lugar. Não existe outro lugar que foi colocado nenhum outro tipo de revelação aceita por Deus. Amém? Então a igreja deve estar atenta a ser fiel às doutrinas que está dentro da Bíblia e não ser deixando levar por aqueles que a cada dia estão com uma novidade, que eu acabei de falar. Todo dia aparece alguém que, por incrível que pareça, o anjo desceu e falou com ele. Ponto. Fugindo dos princípios bíblicos, agem em nome de Deus, porém pelo seu próprio benefício. Quantas seitas nós não vemos por aí que inventam histórias absurdas e carregam hoje milhares e milhares de pessoas atrás delas, amém? Então vamos saber, vamos estar com os olhos atentos, abrir os olhos, os ouvidos, para saber e aprender a mastigar a palavra do Senhor, para que a gente possa aprender a diferenciar uma coisa da outra, amém? A única coisa que é certa nesta terra é a Bíblia. Ela foi a única, como foi dito várias vezes, eu disse já, ela foi feita por Deus, ela vem sendo escrita, a sua história vem sendo colocada desde o princípio, desde quando Deus formou a terra. Ele inspirou e contou a história para alguém. E assim foi vindo de geração em geração até que chegou na tua mão hoje. Então, por favor, aprenda. O único lugar que você tem que pedir auxílio é para Deus, para a Bíblia. E se você estiver dentro de uma igreja, para o seu pastor, que vai estar pedindo em oração para que Deus revele o que nós temos que receber ou fazer. Amém? Então, vamos continuando aqui. 3, tópico 3. Distorcer a palavra acarreta juízo. Como eu disse, em Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19. Acabei de falar, Apocalipse foi o único livro que foi de revelação e para o apóstolo João. Amém? 18 e 19.
porque tu testifico a todo aquele que ouvir estas palavras da profecia deste livro, que se alguém que lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas, e elas estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Amém? Então, ou seja, Deus condena assiduamente qualquer um que colocar alguma coisa além do que já está escrito, ou mudar algo do que já está escrito. Deus é claro em falar que vai sobrevir sobre aquele que fizer as pragas que estão escritas aqui, tá? Que já foram escritas aqui, e vai tirar o nosso nome do livro da vida. Ou seja, nós perdemos completamente a chance de almejar a nossa salvação e conseguir alcançar a cidade santa na nossa vida, na eternidade. Amém? Então, tendo explicado este ponto, vamos ao restante. Muitas pessoas tendo perdido a serenidade e o senso de responsabilidade para com tudo que é sagrado, brincando com a palavra de Deus. Hoje isso é muito comum a gente ver. As pessoas zombando de Deus, zombando da Bíblia, zombando dos crentes. Os próprios crentes zombando da gente, trazendo as coisas do mundo para dentro do nosso meio, como se aquilo fosse normal. Eu vi outro dia um vídeo de jovens de uma determinada denominação aqui na capital de São Paulo, que eles estavam dançando street dance, uma dança muito conhecida pelos jovens, na molecagem da rua, ainda mais pelo meio dos jovens skatistas, dançando isso dentro da igreja como se eles estivessem fazendo algo normal para Deus. A partir do momento que você levanta a sua mão, eu vou repetir isso pela milionésima vez aqui nos meus vídeos. A partir do momento que você levanta a sua mão, aceita Jesus, e depois desce as águas, tudo que era do mundo tem que ficar morto e enterrado. Não importa se você fazia ou deixava de fazer. Não importa se você está levando para dentro da igreja para transformar isso em forma gospel. Não importa, não interessa. Não mistures as coisas do mundo com as coisas de Deus. Não misture as coisas do mundo com as coisas santas. O que é de Deus, o que é do mundo é do mundo. Amém? Ou seja, que é a mesma coisa que eu pegar e que nem eu testemunho, tá? Uma parte minha. Quando eu era mais nova e era do mundo, eu montei durante muitos anos cavalo. É a mesma coisa que eu pegar um cavalo e levar para dentro da igreja para mostrar para os irmãos que eu sei fazer louvando. Não tem cabimento. O que foi, passou. Era do mundo, ficou lá no mundo. Hoje eu tenho que procurar andar nos caminhos do Senhor o mais santa possível e fazer de tudo para que eu consiga ter o melhor para Deus. Fazer se eu louvar melhor, se eu sei fazer, se eu sou um artista, então eu vou colocar a minha arte realmente para Deus e não trazer o mundo para dentro da igreja. Preste bem atenção, porque há acontecendo coisas horríveis nas igrejas hoje. Então, se você vê, irmão, algo deste tipo dentro de alguma congregação que você frequentou ou frequentava ou pretende frequentar, foge, porque isso não é de Deus. Deus condena, Deus reprime, Deus não aceita. Abre os teus olhos. Amém? Continuando. Contudo, o texto bíblico é claro quanto às punições e as tais pessoas receberão por distorcerem a palavra. Como eu já disse, as punições estão aqui. É perder a sua salvação, perder o seu lugar na cidade santa, no mundo, no céu, no celestial, na tua vida eterna, e receber as pragas. As pragas.
O único lugar que foi escrito sobre praga na Bíblia foi as 10 pragas do Egito. Olha bem o que Deus está reservando para a vida daquele que mexe em alguma palavra, em alguma vírgula da Escritura. Além de não poder mais ir para a Cidade Santa, vai morrer no inferno, porque perdeu salvação por completo. Ainda vai sofrer em vida as pragas do Egito na sua vida. Então abre os olhos, cuidado com onde lugar que você frequenta, para que isso não venha recair sobre você. Amém? Portanto, a Bíblia é a bênção para a sua vida, um manual de Deus para você. Quando conseguimos ultrapassar a fronteira da teoria e ir para a prática, somos transformados e levados a uma vida mais próxima do Senhor, exaltando e glorificando o seu nome. Bom, o que eu venho brigando e insistindo com todos vocês é para colocarmos tudo isso que nós viemos falando em prática. Você passe a viver isso no seu dia a dia. Comece a analisar cada palavra que foi dita, releia os livros que foi dito até agora, relembre as explicações, reveja os conceitos. Eu vou tornar a repetir o que eu falei na semana passada. Presta atenção, pega um caderno, lê o livro, lê o texto inteiro, lê o capítulo todo. Eu leio um versículo para te mostrar o que está escrito, mas lê o capítulo inteiro. Faz o resumo no caderno. Depois leia 2, 3, 4 vezes o texto e vai vendo se aquele resumo tá certo. Você vai ver que você vai começar a colocar detalhes da qual você não te lembrava. Depois começa a refazer, lê o seu resumo e refaça o resumo do resumo. Até que você vai guardar aquilo de tal forma dentro de você, dentro da tua cabeça, que aquilo vai entrar em você e você vai saber que você não pode fazer tal coisa, porque aquilo é errado, porque você colocou aquela palavra dentro de você, gravada dentro de você. Sem contar que vai te dar também autoridade sobre os livros da Bíblia, porque você vai saber onde é que está tal coisa, em que lugar que está, como deixa de estar, o que está escrito, o que não está escrito. Vão te perguntar e você vai saber responder, entende? Deus vai agraciando no conhecimento. Amém? Vamos também continuar falando aqui. O povo perece. Olha só, o povo perece por não conhecer a palavra. Tá no livro de Oséias. Por incrível, meus irmãos, eu abri em cima do livro de Oséias. Oséias 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto de que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Isso aqui é Deus rejeitando um povo, rejeitando os sacerdotes, porque este povo e este sacerdote rejeitaram os ensinamentos de Deus, rejeitaram a Sagrada Escritura, rejeitaram os ensinamentos, rejeitaram a lei, rejeitaram aquilo que lhe foi colocado, que o profeta foi levado lá para falar. Eles rejeitaram. Então Deus vem e faz o quê? Então, já que vocês rejeitaram, eu também não quero vocês. Eu vou rejeitar, eu vou esquecer, eu não me lembrarei. Então pode acontecer o que vai acontecer, que eu não vou estar nem aí para vocês. Irmãos, cuidado quando é falado, quando a palavra do Senhor usa um servo para falar na boca dele, para alguém, mesmo que essa pessoa não seja conhecida, seja o menor da igreja, que ninguém dê valor. Pare e escute, dê ouvidos à voz de Deus, porque Deus não escolhe pessoas para usar, tá? Deus não fala, não, eu quero só aquele ali. Deus escolhe todos. Ele não faz distinção de pessoas. Ao contrário, Deus prefere aqueles que não são para dizer que eles são. Deus escolhe aqueles que são loucos
para confundir os sábios. Cuidado, aquele que não é nada é aquele que normalmente que Deus usa e usa grandiosamente para lhe dar livramento, cura, libertação, salvação. Então abre os teus olhos e não faça mais acepção de pessoas dentro da tua igreja. Quando receberdes uma palavra de um servo, recebe e toma posse, porque Deus está com aquela pessoa naquele momento para te entregar. Amém? Que nós terminamos o nosso vídeo de hoje, o nosso ensino sobre a Bíblia, ela é suficiente. Amém? Não se esquece, curte, comenta e compartilha, tá? Se inscreve no canal e vamos lá ser objeto de instrumentos na mão do Senhor e compartilhe o vídeo para alguém que precisa, tá bom? Fica na paz, Senhor Jesus, até o próximo vídeo com a próxima lição. Amém?